ela e aquilo que parte do universo dela, mas também conecta o outro. Essa parte de conectar o outro é inexistente para várias personalidades da internet. Então, esse ambiente tóxico que a gente veio falando, ela é uma presença que que contribuiu muito para tudo isso que hoje a gente já vê naturalizando de uma certa forma, como falsas denúncias, como você editar áudios e imputar situações pesadas nos outros, tudo por visibilidade, por like, para manter o hype. Então a sedução, ela tem sido nefasta nesse sentido, de estar na mídia, seja a custo do que for. Então me trouxe um contraste necessário para um amadurecimento espiritual, sim. Por quê? A minha presença diante de determinadas egrégoras aí foi muito repudiada pela questão da minha expressão sexual. Só que quando chega a Raluca querendo a roupagem da virgem pura, só que no seu cotidiano, a partilha dela com a existência é demasiadamente falsa, nesse sentido de não há consistência nas narrativas. O que ela diz agora, ela desdiz depois, por conveniência. E isso acabou sendo aquilo que, no particular, a gente conversou. Eu até fiz um vídeo com teu áudio, só que o vídeo foi derrubado pelas imagens que eu usei. Então, assim, por isso que ele saiu do ar. Mas a gente trouxe essa percepção do quanto que as pessoas estão distantes de si mesmas, nesse sentido de mal reconhecer aquilo que fazem. Então, como é que uma menina que posta fotos sensuais na internet, ganha dinheiro com privacy e, ao mesmo tempo, ataca quem faz isso? Ah, porque ela só mostra um pouquinho, só mostra assim, de ladinho, tá? Mas a intenção é a mesma, é excitar. Não importa se é de uma forma soft ou explícita. Então, isso a gente vê até no meio mais 18, entre meninas que gravam apenas cena lesbo e as que gravam cena hétero. As que gravam só cenas lesbo, elas tendem a se sentir um pouco mais pura do que quem grava cena hétero. Isso existe, a mulherada cai nessa, assim. De uma forma gritante, que por vezes acaba se inserindo em universos que não condiz com a pessoa. Acaba sendo isso, assim. Muito hoje, essa parte do digital, fazendo com que as pessoas estejam muito em seus próprios quartos, em seus próprios ambientes, e não tendo mais tanto a necessidade do contato físico, tem feito com que meninas virgens adentrem o universo mais 18, que é para experiências sexuais, e elas começam a se sentir donas de si dentro de uma energia que elas não têm domínio algum. Porque não é porque se tu se ausenta dessa energia que significa automaticamente que há um domínio benéfico dessa energia na tua realidade. Porque o que adianta a pessoa ser virgem, mas ser extremamente nefasta em direcionar essa energia para os outros de uma forma complicada, a criar ali paradigmas que não tem uma possibilidade de uma construção de amizade. Então a internet está sendo usada muito por essas pessoas hoje em dia para criarem polêmica, para terem hype e depois venderem conteúdo adulto, não respeitando nenhuma dessas energias. É isso que a gente tem hoje. Eu sou um apaixonado por Exu, pela escuridão e por uma série de atributos que têm relação com aquilo que geralmente
é tido como aspectos nada cristãos. Mas por isso também eu tenho muito cuidado para reconhecer aquilo que é estrutura, egrégora, modo de composição do coletivo, que, em busca de um bem, acaba se reunindo e fazendo muito mal. E aí, lógico que a discussão de bem e mal pode ir para muitos horizontes diferentes. Então, só para elucidar um pouco mais claramente o caminho que eu estou tomando aqui, eu vou trazer o exemplo do Jim Jones. Eu não sei se alguém conhece Jim Jones e Jonestown. Jim Jones era um pastor evangélico americano que, tendo um modo de pregação muito único, uma crença num pilar muito próprio dele em sustentar ali a liturgia do evangelho, acabou aglutinando para si um grupo de seguidores muito peculiares que o viam como um profeta em maior destaque do que qualquer outro dos pastores ali das suas congregações. Então, Jim Jones formou lá nos Estados Unidos a sua própria congregação. Começou a juntar gente, devotos, fiéis, aqueles que acreditavam na sua mensagem, que, repito, transpunham as palavras do Evangelho. E, seguindo ele, davam dinheiro para a sua igreja, adotavam os protocolos rígidos que ele determinava como dogma. Depois de um tempo, por várias condições ali legais, o governo americano acabou ordenando prisão do Jim Jones, por questões burocráticas, desvio de dinheiro, não pagamento de imposto. Ele decidiu fugir, foi para a Guiana. Levou com ele uns 200 americanos dessa congregação e lá arrebatou mais uns 600 locais e constituiu Jim Jones, Jonestown, uma cidade, que estavam lá para, com ele, louvar o evangelho. Com ele, entendendo que ele era como um dos alcançar o divino. Todos os americanos que foram com ele tiveram o passaporte retido por ele. Vou cuidar de vocês, não precisam se preocupar. Mas uns 20, 30% desses americanos se incomodaram com o calor, com os mosquitos, com a condição precária do assentamento que eles começaram a levantar no meio da floresta e queriam voltar. Jim Jones e os seus seguidores mais próximos não queriam que ninguém saísse. Aí, eles conseguiram um contato com um deputado norte-americano para tentar resgatá-los, porque a situação de sair estava muito difícil. O deputado foi até lá. Sequestro. O deputado foi até lá. Numa ação desesperada, conseguiu levar algumas crianças, porque os pais estavam implorando, não levem eles embora, a situação aqui está muito ruim. No caminho para o aeroporto, e o aeroporto, eu digo, é uma pista no meio da floresta, não é um aeroporto, é uma pista clandestina no meio da floresta, o deputado estava subindo no avião junto com as crianças e os pais, e veio os seguidores de Jim Jones e metralharam quase todo mundo. Mataram idosos, crianças, piloto e o deputado. Porque eles não poderiam fugir com os segredos da seita. Não poderiam. Então demorou muito. Até que viesse, uma semana depois, lógico, invadirem Jonestown. Quando chegou, 800 pessoas estavam mortas. O suicídio em massa, né? E todos estavam mortos. É possível chamar de suicídio em massa, porque eles todos beberam veneno, mas deram também para crianças e idosos que não queriam. Mas eu digo que o termo ideal é assassinato, genocídio cometido por Jim Jones. Como eu disse, eu estou mencionando isso porque eu assisto muito documentário sobre seitas e cultos. Esse é um exemplo, Júlio, de centenas de outros exemplos. O Osho também, que acabou... Osho, Wild Country. Recomendo muito esse documentário. Que era parça dele, né? Por exemplo, o Aco, tem vários outros, Heaven's Gate, posso citar vários outros. Só para que a gente não precise personalizar a relação de que
existem seres que transmitem mensagens danosas, inconstantes, que muitas vezes se creem fazendo bem e acabam causando mal. Lembrando, eu quis relacionar o bem e o mal diante dessas escalas. Tá? Eu quis colocar esses parâmetros e citei Jim Jones para que tivéssemos parâmetros claros. Esse tipo de escuridão eu não sou adepto, e aí eu quero reforçar isso. Eu não sou adepto que as pessoas se matem. Eu não sou adepto que as pessoas se subjuguem à vontade alheia. Eu não sou adepto que as pessoas tenham suas liberdades cerceadas, que tenham sua sexualidade limitada. Enfim, eu não sou adepto de nenhum desses aspectos. E acredito que a escuridão é muito mais vasta do que aquilo que tem de maléfico e danoso e degenerante à existência. Sim. Isso posto, entendendo essa amplitude de seres, Jim Jones é lá de 1960, 70, Heaven's Gate, por exemplo, um pouco mais recente, anos 80, anos 90, mas eu posso te citar casos de seita que existem hoje. Existe a seita do TikTok, de dançarinos, etc., que estão fechados num lugar e estão presos numa seita ali, seguindo um cara e acreditando que isso é uma certa fazer. Então, eu ouvi sobre isso, não me aprofundei. Existem seres que vão usar as suas verdades, os seus jeitos, as suas formas de se comunicar, as suas linguagens, para tentar alcançar os seus seguidores, e muitas vezes vão alcançar sim, por mais por mais que a gente às vezes seja pai e mãe desses seres, a gente por vezes não vai conseguir tirá-los de lá de dentro. E se você ver documentários, se você estudar sobre isso, você vai ver inúmeras famílias que perderam seus filhos, ou perderam seus pais, ou perderam suas mães, porque entraram para seitas e cultos e sumiram da existência. Simplesmente não se comunicavam mais, decidiram, às vezes escreviam cartas: mãe, eu não vou mais falar com você, você morreu para mim. Então imagine o nível de mensagem que uma pessoa pode transpor para criar em várias pessoas esse tipo de devoção cerceadora de liberdade, danificadora do meio social. Então, feito esse panorama, nós que estamos nos transformando, lapidando a nossa espiritualidade, e principalmente, Júlio, você está construindo uma nova egrégora. Egrégora, não se constrói de um dia para o outro. Não se constrói em um ano. Não se constrói em 100 anos uma egrégora forte. A gente está falando do cristianismo que hoje o conclave se discute se estão fazendo direito. E não estão. Né? A gente sabe que não estão, por isso que se discute. Porque hoje se discute se Cristo é Lúcifer e os próprios cânticos. Exato. Então construir egrégora é um negócio muito difícil. É um exercício que vai para a eternidade. Então, foca na mensagem que vai edificar a egrégora que você quer construir. Porque atacar esses até pode ser um exercício, mas quando você foca nisso, você vai perder o outro. É uma escolha. É uma bandeja. Então, assim, eu posso dedicar muito do meu tempo, além de estudar e ler sobre seitas e cultos, aí falar mal dessas pessoas que estão fazendo sobre isso agora. Mas eu decidi que quando eu for escrever, quando eu for publicitar alguma coisa para as redes, eu vou jogar algo que edifique. Edifique. Eu posso estar errado em edificar, porque todos esses exemplos, lembra, eles estavam querendo construir o bem. E eu posso estar errado em querer construir o bem com as palavras, com o verbo, com a simbologia. Mas pelo menos eu vou fazer isso sem querer prender ninguém, jogar de forma livre, sem querer apontar que aquele é certo, que esse é errado, que o meu é melhor do que o outro. É isso, gente, é o que eu tenho. É aquelas mensagens do Tomo Mahabharata que vocês têm visto. Eu tenho escrito, lido e publicado. Sem compromisso se eu vou ter seguidor, sem compromisso se eu vou ter like, mas é porque se eu quero construir alguma coisa, eu determinei uma cerimônia. É o tomo da cerimônia dos 108 ritos. Então eu vou 108 vezes, que vai levar mais ou menos 2 anos, parar, me concentrar e escrever, para que eu publique algo que reverbere. Então, em 2 anos, eu acho que eu vou completar esses 108 ritos, que eu vou escrever um por semana, 2, um a cada 15 dias, e aí, chegando no final desse período, cada ano tem 52 semanas, então, por aí, quase 2 anos eu termino. Sem pressa, um dia vai chegar, essa mensagem vai chegar, isso, eu não tenho pressa da reverberação. Cristo falou ali para 12, a maioria já negou ali dos 12, e eu estou usando só efeito carpinteiro.
Até se for falar do príncipe Siddhartha, ele foi negado pela maioria. Grande deles questionaram ele. Porque questionar um carpinteiro é até fácil. Mas um príncipe, que nega Então, tudo, que é Siddhartha, então, assim, eu não tenho a pretensão de, com o que eu faço, com as minhas palavras agora, alcançar tudo. Eu só sei que o que eu for dedicar para transmitir vai ser transmitido com o teu de edificar. Até muito inspirado por ti, Júlio, porque olha o que você está fazendo. O lugar que eu posso é daqui para o nosso MV e DDL. Porque a gente vai construir uma egrégora sementinha por sementinha, semana por semana, mês por mês, encontro por encontro. E assim, a única coisa que pode nos tirar desse objetivo e desse foco somos nós. sim, totalmente. Todo mundo pode nos atacar, tirar, chover, cair. Hoje pode cair a conexão, mas se a gente quiser fazer meio de novo, a gente vai fazer. E acabou. Agora, se a gente não quiser fazer, aí fodeu. Aí nada vai nos colocar nesse movimento. Então, numa qualidade exploratória das simbologias de nossas energias e de nossos poderes, do dínamo capacitor de nossas palavras, eu busco fazer dessas que vão ao público aquelas que têm capacidade de alguma forma tocar em algum sentido. E aí, tanto para design, e aí eu tenho também me dedicado a escrever sobre design, eu criei os ritos de design, de evolução, de criação, escrevo no LinkedIn e jogo lá coisas relacionadas a artigos sobre design, jogo no meu site, eu tenho um site de portfólio lá, porque percebi que é tijolinho por tijolinho, se eu quero ser também referência em design, eu preciso colocar para o mundo os verbos que eu tenho, a magia do que eu tenho como design. Hoje eu tenho dificuldade, que nem eu vejo você, a Jana, por exemplo, de fazer vídeos, vocês são muito fáceis, vocês são belíssimas os vídeos. Eu tenho uma dificuldade enorme de fazer vídeo. Eu me vejo aqui, ó, falo, meu Deus, que cara feia, não, fecha a blusa. Seja uma luz belíssima, para com isso. Então, verbo que naturalmente, nossa, surge. Eu ligo a câmera assim no selfie, eu acho terrível. Mas, tentei, agora estou gravando a voz, já estou gravando a escrita, estou testando outras coisas, porque me gravar fazendo, eu acho que eu não vou conseguir, assim, com tempo. Não vou conseguir, é um termo, é me prender, mas... Tá acontecendo algo, faz tempo já, né, que acontece isso, assim, eu tenho um ritmo muito específico agora para as narrações. E quando eu saio dele, o resultado eu sinto meio capenga. Mas quando eu aceito esse fluxo, caraca, que energia. Só que o que acontece? Para eu me entregar para esse fluxo, o meu sotaque ele modifica um pouco. E eu tive que aceitar isso. Por alguma razão, esse sotaque incorpora de uma forma diferente. E quando eu tento brigar com isso, o ritmo, sim, fica cagadíssimo. Não dá a entonação, a emoção. Quando eu aceito como é para ser mesmo, aí a parada nasce.